Salve, salve! Opa, beleza? Vamos relacionar aqui a equação de segundo grau com área. Claro, né, que especificamente a gente vai estabelecer, né, observações aqui, né, que permite essa comparação entre equação de segundo grau e área. Que aspecto a gente vai identificar? Primeiro, vamos identificar a definição de área e fazer o paralelo. Observe que a primeira situação aqui está perguntando qual a área do retângulo. Na segunda situação, já está dizendo que a área do retângulo, ou seja, o retângulo tem área igual a 180 metros quadrados. E aqui agora já quer que descubra o valor de x aqui. Claro que descobrindo x, a gente consegue também, né, calcular, a gente consegue saber aí a medida específica de cada lado aí desse retângulo, ok? Beleza? Então é isso aí, vamos nessa, venha comigo, professor Jadiel Varges, canal Exatas Aprovação, certo? Primeiro, o que a gente vai destacar aqui, ó? Área, né? Só que a gente está falando o que especificamente de um retângulo. E o que é um retângulo, professor? O que caracteriza um retângulo? O retângulo é um quadrilátero. Claro, né, que a condição aqui que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, nesse caso específico aqui, a gente tem, ó, que cada ângulo mede 90 graus. Ok, então, ó, baseado nessa condição, a gente está observando aqui, ó, que os quatro ângulos internos são ângulos iguais, então por isso que a gente tira essa conclusão, ó, que a soma aqui, né, é uma propriedade aí dos quadriláteros. Logo, né, baseado nessa propriedade aqui, ó, a condição, né, do quadrilátero, a gente conclui que nesse caso específico aqui, cada ângulo aqui está medindo 90 graus, certo? Ok? Beleza? E o que mais que a gente pode estabelecer? A propriedade aqui que define, né, esse retângulo. E o que essa propriedade diz aqui? Ó, que lados paralelos, ó, lados paralelos têm medidas iguais. O que é lados paralelos? Lados que vão caminhando junto, ó, eles, né, são retas que não se cruzam, não se tocam, ou seja, ó, as retas não cruzam, né, ao longo, né, né, ó, de um ponto, de uma observação aqui, né, de um deslocamento. Se você imaginar, né, essa ideia de deslocamento. Perfeito? Ok? Então, nesse caso aqui, ó, a gente consegue claramente observar isso. Ó. Veja o que a gente tem, ó, que esse lado aqui, ó, é paralelo a esse lado. Então, quer dizer o seguinte, se esse lado mede 12, o outro lado também mede 12 metros. E esse lado de cá, ó, é paralelo a este outro aqui, ó. Perfeito? Ok, beleza. Então, se essa parte inferior mede 15, essa parte superior também mede 15 metros. Mas vamos ao que nos interessa, né? Calcular a área. Como que a gente faz para calcular essa área aqui, ó? Lembrando que, nesse caso específico aqui, ó, basta multiplicar o quê? Comprimento vezes largura, ó. É a relaçãozinha de área aí do retângulo, né? Essa relaçãozinha de área aqui para o retângulo, ó, basta multiplicar aí comprimento vezes largura. Então, nesse caso específico aqui, o que a gente tem, ó? A gente tem o seguinte, que é 15 vezes 12. Opa! E 15 vezes 12, quanto? 180. Como a unidade está em metro, então 180 metros quadrados. Então, ó, a gente descobre, né, especificamente nessa situação, que a área desse retângulo é igual a 180 metros quadrados. Sim, professor, mas e o paralelo? É exatamente isso, ó. Quando a gente pega a outra situação, o que está dizendo agora? Ó, o retângulo ABCD tem área igual a 180 metros quadrados. Opa, é o que a gente fez aqui. Concorda? Ó? Então, claro que por observação aqui, a gente já pode destacar o quê? Ó, que esse lado mede 12 e esse lado mede 15, que é mais ou menos, quer dizer, mais ou menos não, é exatamente o que está dizendo aqui. Ó, a gente tem um lado que mede x
e a gente tem um lado que mede x mais 3, ou seja, a diferença aqui, ó, 3 unidades a mais. 12 mais 15, 12 mais 3, 15. Então, 12 vezes 15, ok? Mas, professor, claro que a gente fez lá e a gente observou esse resultado. E se a gente não tivesse observado, o que está dizendo aqui, ó? Que a área, está dizendo que, ó, que a área aqui desse retângulo é igual a 180 metros. Está vendo que trouxe esse resultado, ó, né, da área já, esse valor. A questão apresenta aqui um valor da área. Perfeito. E o que a gente sabe, o que foi definido aqui como área? Ó, que basta multiplicar comprimento vezes largura, ou largura vezes comprimento, quer dizer, lado, né, esse lado que representa aqui, ó, né, e o outro lado, que forma o quê? O ângulo aqui reto, de 90 graus. Então, esses dois lados a gente pode pegar na multiplicação. Então, x e x mais 3. Então, a gente pode multiplicar aqui, ó, x que multiplica x mais 3. Isso aqui igual a quanto? Igual a 180. Ó. Então, veja que a gente tem uma equação aqui. Claro, né? A gente pode fazer isso aqui por tentativa. A gente pode pensar nessa ideia de tentativa. Como assim, professor? Que a gente pode pensar na ideia de tentativa? Olha só, quando eu falo aqui tentativa, quer dizer suposição. Você vai imaginar um valor que multiplicado aqui, ó, dois valores que multiplicados, seja 180. Professor, então eu posso pensar o seguinte, ó. Eu posso pensar, né? Claro que, né, de imediato aqui eu não vou estar fazendo essa associação imediata com os lados, e sim com esse valor aqui, ó. Eu posso pensar o seguinte, que se eu multiplicar aqui, ó, 10 vezes 18 é igual a 180, concorda? Ó, 10 vezes 18 é igual a 180. Perfeito, 10 vezes 18. Mas observe que aqui está dizendo o seguinte, ó, que é x e x mais 3. Então, se a gente pegasse 10 aqui, não daria, por quê? Porque 10 vezes, ó, se está somando mais 3, seria 10 vezes 13. E 10 vezes 13 é quanto? 180. Então, veja que nesse caso específico aqui, ó, com 10 não funciona, né? Então, se eu estivesse partindo dessa relação aqui, ó. Professor, mas caso eu queira aumentar aqui esse valor e aumentando esse valor 10 eu posso? Claro que pode, ó. Então vai ficar 10 vezes quanto? Se tem que somar mais 3, né? Isso, ó, veja que é o valor de x. A gente pega o valor de x e soma o que para esse valor de x aqui, ó? Soma 3. Então, logo, 11 com mais 3 vai ficar quanto? Ah, vai ser 14, professor. 11 com mais 3, 14. E aqui tem uma multiplicação prática, né, de 11. Como que faz a multiplicação prática de 11? Ó, quando eu tenho dois algarismos, a gente faz o seguinte, a gente abre esses dois algarismos, né, 14, a gente vai abrir os dois algarismos e a gente vai somar, ó, 4 mais 1 dá quanto? Dá 5. Então, 11 vezes 14 é 154, perfeito? Claro que não é suficiente ainda, então o que a gente vai pegar aqui? Ó? Vamos pegar o próximo depois de 11, qual é o próximo número aqui? 12. E aí, 12 vezes quanto? Não tem que somar 3 a esse x? Ó, veja que eu estou supondo que o x seja 12. 12 com mais 3, 15. E aí, quando multiplica, ó, 12 vezes 15 dá quanto? 180. Opa, agora sim, professor. Ó, por quê? Porque o objetivo aqui, ó, tá dizendo o quê? Que a área aqui, ó, é 180. E aqui a gente conseguiu essa área que é 180, ó, multiplicando o quê? 12 vezes 15. Então, quer dizer o seguinte, que esse 12 aqui, ó, é o valor de x. Então, quer dizer que esse 12 aqui, ó, é o valor de quem? De x. Então, a gente sabe que x aqui, ó, mede 12. A medida de x é 12. Perfeito? Beleza? Ok. Então, vamos pegar aqui. Se x mede 12, então é óbvio o seguinte, ó, que esse lado mede 12 e o outro aqui é que mede 15. Perfeito? Beleza? Então, as dimensões, ó, as dimensões desse retângulo, ó,
Veja que a gente consegue observar claramente aqui que desse lado aqui, que é 12, e desse aqui, que é quanto? Que é 15. Ó, por quê? Porque soma mais 3. E aí 12 vezes 15, 180, que é a área aí, né, que a gente determinou. Professor, mas às vezes pode ser um número muito grande e aí não tem como eu ficar fazendo essa, né, tentativa aí, eu não consigo, né? São valores muito altos e aí não dá para trabalhar com a tentativa. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode trabalhar com a equação de segundo grau. Então, veja que a gente tem aqui, ó, uma equação de segundo grau, né? Então, se a gente pegar aqui, a ideia aqui, o quê? Ó, da equação, que é uma equação de segundo grau. Então, a gente pode pegar aqui, ó, a ideia, né, da equação de segundo grau, ou seja, desenvolver essa equação e trabalhar aqui, ó, com base, né, lá nas fórmulas da equação de segundo grau. Ô, professor, como assim, ó? Veja que a gente está multiplicando x e x mais 3, e isso tem que ser igual a 180. Então, o que significa? Ó, a gente vai pegar esse x, vai multiplicar aqui o que está fora, vai multiplicar com o que está dentro, e o que está fora aqui também multiplicar com outro valor que está aqui dentro. Ó. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? Aplicando a propriedade distributiva. Então, a gente está pegando aqui, ó, aplicando a distributiva. E aí a gente tem, né, a montagem da equação de segundo grau. Ok, beleza. Então, o que a gente passa a ter aqui, ó? X que multiplica x, x vezes x, x ao quadrado. Então, x ao quadrado. Ok. E x que multiplica 3, ó, 3x, x que multiplica 3, 3x. Ok? Beleza? Especificando, o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está multiplicando esse x que está fora com o x que está dentro, mas, ó, esse 3 também está multiplicando. Então, ó, x que multiplica o 3. Então, tudo isso igual a 180. Tudo isso igual a 180. Sim, e aí sim, ó, aqui, ó, quando a gente pega o resultado da multiplicação, a gente obtém x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, isso aqui é igual a 180, ok? Só que como é equação de segundo grau, a gente joga para cá, ó, então a gente passa a ter o quê? Que x ao quadrado mais 3x passando para cá vai ficar quanto? Menos 180 igual a zero. Né? Menos 180 igual a zero. E aí sim, aqui a gente tem uma equação completa do segundo grau. Veja que a gente obteve, ó, aplicando a distributiva, a gente obteve uma equação completa aqui de segundo grau, que a gente percebe aqui, ó, o coeficiente A, né, o coeficiente B e o coeficiente C. A gente identifica aqui os valores de A, B e C. Veja, qual é o valor de A? O que aparece antes do quadrado, não é isso, professor? Exatamente, ó. Então, A igual a 1. Qual é o valor de B aqui? O que aparece antes da letra sem o quadrado, ou seja, o expoente 1 é o 3. E o C é o termo independente, sem a letra, ó, 180. Então, veja que a gente tem, ó, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então, a gente identifica aqui, ó, os três, né? A gente consegue identificar esses três coeficientes aqui na equação, perfeito? Beleza? Ó, A, né, que é 1, B, que é 3, e C, que é menos 180. Perfeito. Diante disso aqui, a gente pode começar a aplicar aqui a fórmula, né? Então, primeiro, o que a gente vai fazer aqui, ó? O discriminante, lembra? Discriminante, perfeito. A gente pode pegar aqui, ó, o discriminante, certo? Como que a gente determina, como que a gente faz aqui esse discriminante? Ó? É delta igual b ao quadrado menos 4ac, né? Delta menos 4ac. Sim, veja que a gente está falando aqui, né, especificamente, ó, do valor de delta. Pronto. E como que a gente faz esse cálculo? Substituindo aqui os valores dos coeficientes.
E aí teremos o seguinte, que delta vai ser igual. Quanto vale B? Vale 3. Como é positivo, não precisa de parênteses. Menos 4 vezes o valor de A. Então, o coeficiente A vale 1 vezes C, ou seja, o coeficiente C, menos 180. Como é negativo, é um valor negativo, a gente usa aqui parênteses. Logo, ó, delta vai ser 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3. Por favor, nada de 3 vezes 2, viu? É potência, ó, tem que multiplicar, repetir a base na multiplicação, 3 vezes 3. Aqui, ó, a gente faz jogo, né, de sinais, a gente vai executar jogo de sinais aqui, um menos e esse outro menos, porque a gente tem uma multiplicação. Então, quando a gente tem essa multiplicação aqui, ó, efetua o jogo de sinais, menos com menos, mais, né? Ou seja, menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 180, então, ó, professor, eu posso pensar assim, dobra 180, dá 360. Dobra 360, dá 720. Perfeito, ok. Beleza, pode sim. E aí, o que a gente tem? Ó, que delta é o quê? 729. 729. Ok, beleza. Pronto. Então, diante disso aqui, o que a gente parte aqui, ó? Para as raízes da equação. Então, vamos lá. Vamos determinar aqui, ó, quais são as raízes da equação. E aí, para a gente achar essas raízes, né, o que a gente vai desenvolver aqui, ó? Que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, ou seja, 2 que multiplica o valor de a. Fórmulazinha. Então, ó, tem que saber essa fórmula. Perfeito, beleza. Sabendo a fórmula, agora a gente vai aplicar, ou seja, vai substituir aqui os valores que a gente já conhece. Então, ó, teremos o seguinte, que x vai ser menos o coeficiente b. Qual é o valor do coeficiente b? 3. Né? Então, o coeficiente b vale 3, mais ou menos raiz quadrada do valor de delta, ou seja, 729. 729, ok? Então, ó, 729, certo? Opa, 29, nada de 3 aqui, 729, ok, beleza. E 2 vezes o valor de A aqui foi 1. Sim, e agora, professor, então a gente tem aqui que x, né, vai ser igual, e aí a gente precisa calcular essa raiz. Como que a gente faz para calcular a raiz aqui, professor? Você pode pensar o seguinte, ó, você pode pensar assim, por aproximação, né? Então, a gente pode pensar por aproximação, lembrando que 25 vezes 25 é 625, então ó, são números mais práticos de lembrar essa multiplicação, né? Então, 25 vezes 25, 625. Opa, então eu posso, ó, tá 729 ali, eu posso tentar 27 vezes 27, porque ó, 7 vezes 7, 49, eu sei que vai terminar em 9, ok, beleza. E aí, ó, 7 vezes 2, 14, 14 com 4, então 18, 14 com 4, 18, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Certo? Somando, o que a gente tem? 9, 8 e 4, 12, vai 1, então vai ficar 729. Opa, então veja, ó, qual foi o número que multiplicado por ele mesmo gerou aqui, ó, esse resultado, 729, né, o número 27. Então significa, ó, que a raiz quadrada aqui é 27 sobre 2. Ok? A outra forma é fatorar, pode também fazer e aplicar, né, a fatoração, o processo da fatoração. Né? É só consultar, a gente tem mais vídeos aqui, né, no canal falando sobre especificamente, né, envolvendo especificamente cálculo de raízes, ok? Beleza? Certo, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó? A gente vai pegar e dividir aqui, ó, né, duas raízes. Vamos separar aqui, ó, pelo sinal, né, utilizando essa separação aqui com base, né, no sinal. Primeiro, veja que a gente tem um mais ou menos, a gente vai pegar, ó, com o sinal
né? Então, menos 3 vai pegar o mais 27 dividido por 2. E agora, na segunda, conserva aqui o menos 3 e pega o menos 27 também dividido por 2. Sim, nessa primeira aqui, o que a gente obtém? Ó, sinais diferentes, subtrai. Então, ó, 27 menos 3 vai ficar 24. Então, 24 dividido por 2 dá quanto? Dá 12. Ok, beleza. Nessa segunda, sinais iguais, a gente soma, então vai ficar menos 30, né? 27 com 3 dá 30, então vai ficar menos 30 dividido por 2, que é menos 10. Perfeito. E aqui, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai observar o seguinte, o negativo não serve porque a gente está falando de quê? De comprimento, e a gente não pode ter o quê? Comprimento negativo, não é isso? Então, o que vai servir para a gente aqui? Ó? O positivo, não é isso? Ó? O comprimento aqui vai servir essa medida positiva, né? Né, medida negativa não serve. Então, daí, o que a gente sabe? Ó, que o valor de x aqui, veja, está perguntando ó, qual o valor de x, então x aqui ó, é igual a 12, x é igual a 12. Perfeito? Beleza? Ok. Né? Então, ó, a gente descobriu, né, esse valor aqui, o resultado de x. Qual foi o resultado de x que a gente descobriu lá na situação anterior, que o x vale 12? Não é isso? Ó, 12, que é esse lado, e o outro 15. Pronto, perfeito. Então, a mesma coisa, ó. Então, se a gente, né, imagina aqui que a gente queira provar, então a gente sabe o quê? Que isso aqui é 12. E aí, o que a gente tem aqui, ó? Que isso aqui, 12 mais 3, que isso aqui vai ser igual a 15. Não é isso? Ó, 15. E aí, a gente pode o quê? Fazer a prova aqui, ó. A prova que realmente, ó, multiplicar o quê? 15 vezes 12. E aí, quanto é 15 vezes 12? Então, 12 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. E 1 vezes 15 aqui, ó, continua o 15. Perfeito? Então, a gente tem o quê? 0, 8 e 1. Ou seja, né, a gente provou aí, ó, que, né, dá exatamente 180, né, que foi, né, o que a questão forneceu aqui para a gente, ó. Beleza? Ok, isso aí, né? Show de bola. E aí, qual que você prefere, né? O que você acha mais prático? Você acha mais prático que, né, tentativa, executar o processo da tentativa? Então pronto, então execute. Não, professor, eu, né, acho melhor montar aqui a equação, resolver a equação e achar o valor. Ou seja, aquilo que for mais prático para você, que te der maior confiança. Concordou? Beleza? Isso aí, show de bola, né? Então vamos lá, tá gostando? Né? Então deixa aí um like para o nosso vídeo, né? Participe também. Comente aí qual foi o processo, qual é o processo que você mais gosta, você prefere o quê? O processo da tentativa ou processo da equação de segundo grau? Deixa aqui, né, nos comentários a sua opinião, ok? Bons estudos!